Uma adutora de água se rompeu ontem, Ana Luísa, durante a madrugada, e ficou vazando horas e horas na Grande São Paulo. Água cara, né? É desperdício de água e de dinheiro, que não é só em São Paulo, não. É um desperdício que se repete pelo país. A gente conversa de novo com o Rodrigo, porque o prejuízo no Brasil é quase do tamanho do orçamento investido em saneamento básico, Rodrigo. É muito dinheiro. E para mostrar que não estamos gastando tempo também, ainda 8h01 ainda pelo horário de Brasília, a gente segue falando, hein? Chega a 10 bilhões de reais, Ana Luísa, todos os anos esse desperdício, viu? E essa conta aumenta quando uma adutora de água se rompe, como aconteceu ontem à noite em Osasco, na Grande São Paulo. Dá uma olhada, ó. O jato de água era tão forte que ultrapassava o telhado da casa. Olha aí, ó. Uma moradora tentou conter a água com um edredom ali na casa dela, mas olha como é que ficou a sala no segundo andar. Várias casas foram atingidas, técnicos da Sabesp, a companhia de água, eles levaram mais de 4 horas para conseguir conter o vazamento. Todos os dias, o Brasil desperdiça cerca de 7.000 piscinas olímpicas de água potável. Esse é o resultado de um estudo do Instituto Trata Brasil. Essa água vai embora em vazamentos, furtos, muita fraude também. Quem conta mais é o repórter Wallace Lara. O rompimento de uma tubulação no centro de Aracaju essa semana transformou uma das principais avenidas da capital num rio. Era tanta água que o trânsito parou e o comércio ficou vazio. Com o vazamento, 25.000 residências de 3 bairros de Aracaju ficaram sem água. Só depois de 10 horas de trabalho da Companhia de Saneamento de Sergipe, os moradores tiveram um abastecimento normalizado. Água também desperdiçada no Rio de Janeiro. No último sábado, depois do rompimento de uma adutora, muita água jorrava desse buraco, que fica no meio de um canteiro de obra, num bairro na zona norte da capital. E o problema também se repete em Belém. Um dos vazamentos sai dessa caixa de gordura instalada na calçada e o outro de um cano, que forma um pequeno rio próximo ao meio-fio. A demora foi tanta que a água chegou a atingir um quarteirão inteiro. Situações assim de desperdício de água são registradas todos os dias em grande parte do país. Um estudo do Instituto Trata Brasil revelou que, por ano, o prejuízo ultrapassa 10 bilhões de reais, com a perda de água potável nos sistemas de distribuição. É quase a mesma quantia que foi investida em saneamento básico em 2016. Neste mesmo ano, 2016, o país desperdiçou 38% da água potável. Isso equivale a 7.000 piscinas olímpicas por dia. Nós temos redes muito antigas no Brasil, estados da região norte perdendo 50%, 60% da água potável e mesmo áreas mais urbanizadas como São Paulo, Rio de Janeiro, com perdas também altas porque as redes são muito antigas, redes de 50, 60 anos. O técnico da Companhia de Abastecimento de Água de São Paulo analisa a rua à procura de sons de vazamento. Essa é uma das maneiras que a maior cidade do país utiliza para tentar encontrar buracos na rede de abastecimento. E quando descobrem vazamentos, os técnicos substituem os tubos de aço pelos de plástico. Esse material ele é mais durável, material plástico, né? A tendência de ocorrer vazamentos é mínima, a não ser que seja um fator externo. A gente pode ter uma expectativa aí de 80 a 100 anos aí sem vazamentos. A pesquisa também aponta que outra forma constante de perda de água é a fraude no sistema. Aqui, por exemplo, os técnicos encontraram o hidrômetro violado. O furto de água é crime, com pena de até 8 anos de prisão. Só no ano passado, a Sabesp identificou mais de 15.000 casos na Grande São Paulo. Para o presidente do Instituto Trata Brasil, a solução é investir em infraestrutura, saneamento e fiscalização. Nós temos muito vazamento, mas também temos muito roubo, muita fraude, muito problema de medição. Então a gente precisa investir, isso tem que ser foco número 1 dos prefeitos e das companhias de água e esgoto. Sem aumentar o preço da conta lá no final da linha para quem consome a água, né? Sobre o caso do hidrômetro violado em São Paulo, os donos do local não quiseram gravar entrevista. Em Belém, a companhia de abastecimento diz que para evitar as perdas já começou a ampliar uma estação, estuda trocar parte da rede e dos hidrômetros. Os rompimentos de tubulação em Aracaju, no Rio de Janeiro, foram consertados no mesmo dia, segundo as companhias de abastecimento locais. Ana Luísa e Chico.